Entrando um pouquinho atrasada. Nossa, como fica branco essa luz aqui, meu Deus. Oi, Rafa. Esperar encher um pouco, né, gente, como sempre. É engraçado que toda vez que eu faço live, depois eu fico recebendo mensagem forever, assim, de gente que acha que eu tô live, mas já foi gravado. Então, se você tá assistindo isso depois, veja se você não tá assistindo gravado, porque depois eu fico recebendo umas mensagens das pessoas falando: não, tá tudo ok, imagem, som, eu gravei puta tempão atrás. Ah, que bom, Daniel. Primeira vez, bem-vindo. Oi, Lion, tudo bom? Tá tudo certo aí de imagem, de som? Tudo tranquilo? Só tô achando meio branco. Tô olhando aqui na tela. Meio brancão, né? Parece que eu sou um fantasma. Oi, Léo Ramos. Aguenta aí, pessoal. Mais um pouquinho, tá subindo rápido hoje. Não, Júlio, é um copo da Coca-Cola que é do meu irmão. Eu não tomo refrigerante, não suporto. Não suporto nem o cheiro, você acredita? Aguenta aí, pessoal. Deixa. Deixa eu subir um pouquinho mais. Gasparzinho. Gasparzinho mesmo. Que bom, várias pessoas conseguindo me pegar ao vivo pela primeira vez. Bom, mas depois dá pra assistir também, né? Oi, Maurício. Senhor Maurício, o senhor me deve um e-mail, uma resposta. Não esqueci. Rafael, eu pretendo falar uns 45 minutos, mais ou menos, né? Pra não ficar longo demais. Quase 300 pessoas. Aguenta aí. Mais um pouquinho. Hoje tem academia, Paulo. Que legal que você está assistindo. Depois me encontra na academia. Sabe o que é mais engraçado, gente? Meus amigos que são mais próximos, assim, não me assistem. Mas as pessoas que eu conheci depois, ou pessoas que eu não vejo há muito tempo, são pessoas que me assistem, me apoiam mais. É muito doido. Depois tem o live do Dória. Não posso competir com o Dória, né, gente? Tudo bem que eu acho que eu sou um pouquinho mais legal que o da Atena. Pelo menos um pouquinho. Mas que o Dória não dá pra competir. Estamos quase lá, mais um pouquinho só.
Nióbio é primo do grafeno, é ótimo. Muito bom. Oi, Rafinha, quanto tempo? Estamos quase lá, gente, mais um pouquinho. Olha, só porque eu falei, uma amiga minha de infância entrou. Que bom. Feliz. Bom, gente, vamos lá. O seguinte, o objetivo desse vídeo, na verdade, acabou surgindo a ideia de fazer esse live. Como vocês sabem, eu sempre gosto de fazer lives, mas nem sempre eu tenho tempo, é meio complicado, eu trabalho pra caramba, embora muita gente ache que eu sou Dondoc Patricinha. Eu trabalho desde os 15 anos e desde então eu trabalho muito, principalmente depois que eu, com a minha própria consultoria, que eu tenho há 3 anos. Eu trabalho muito mais hoje do que eu trabalhava quando eu era empregada, né? Quando eu era CLT. A galera acha que você abre própria empresa e fica em casa fazendo nada, né? Mal sabia eles que se você não trabalha, você não ganha. Mas o objetivo desse vídeo foi porque hoje eu publiquei um vídeo do Felipe Moura Brasil falando sobre o Brasil. Ele fez um vídeo para PragerU e falando sobre socialismo, que isso não dá certo e etc. E algumas pessoas me questionaram de que o problema do Brasil, na verdade, não seria o socialismo, mas seria a corrupção, os políticos, etc. Então eu achei que talvez fosse importante, interessante, a gente entender que a corrupção, ela anda lado a lado com o socialismo, ela flerta o tempo todo com isso, e ela é um instrumento necessário para que você instrumentalize, você estruture um plano, um projeto de poder que, através do populismo, que foi o caso que aconteceu aqui em vários outros países da América Latina, você pudesse se manter no poder com uma certa popularidade e ainda por cima fazendo um monte de cagada na economia, mas por um objetivo, né? Muita gente acha que socialismo atual teria que ser exatamente nos mesmos moldes do que foi o socialismo na União Soviética, por exemplo, né? Então, estatização de todos os meios de produção, uma concentração realmente na mão do Estado, etc. Mas é assim, a gente não está mais naquela época, a gente não está mais no começo do século XX, meio do século XX e por aí vai. A gente já está numa situação diferente, que hoje o que a gente não é que a gente considera isso socialismo, mas o socialismo moderno, digamos assim, ele é baseado em corporativismo. Então, em vez de fazer só uma concentração nas mãos do Estado, ele concentra isso nas mãos de amigos, né, do governo, de empresários amigos do governo. E tem um Estado extremamente inchado, com cargos comissionados apadrinhados, um monte de coisas desse tipo. Então eu acho que fica um pouco confuso de saber qual que é a origem da nossa crise, que ela não é uma origem na corrupção. A corrupção, ela tem sim um valor importante para essa crise, mas a origem dela, ela é muito mais embaixo, é um buraco muito mais embaixo do que isso. Então eu não sei se para vocês isso é um tema interessante, mas eu acho que fica nebuloso um pouco às vezes de entender isso, e eu queria entrar nesse mérito inicialmente, depois comentar um pouco dos números do Brasil, economicamente falando, e qual é a minha perspectiva para esse ano e para o próximo ano, que tem economistas aí bastante otimistas, eu nem tanto, então eu queria entender um pouco sobre isso. Bom, justamente o que os liberais defendem é a questão de que o Estado ele deve ser menor, ele não deve ser tão inchado, ele deve ser limitado, que é isso que o Felipe Moura Brasil falou hoje muito bem no vídeo para PragerU, porque quanto maior for o Estado, e a gente tem aquela ideia de que o poder corrompe, maior for o Estado, mais fácil vai ficar de você ter corrupção.
mais você vai incentivar a haver corrupção. Porque se você dá muito poder para o Estado fazer tudo, e aí você olha, por exemplo, a questão que nós temos aí de todas as nossas estatais, né? Correios, Petrobras e todas as outras. Todas elas têm problemas, não só de gestão, mas também de corrupção, mas também de desvio, mas também de, por exemplo, aplicar dinheiro que é de fundo de pensão dos funcionários em empresas amigas do governo, que aconteceu isso com várias empresas envolvidas da Lava Jato, e aí o fundo de pensão dos Correios, por exemplo, teve problemas, e hoje os funcionários dos Correios pagam para a previdência deles não quebrar. Então olha que loucura, né? Eu não sei como que alguém consegue defender os Correios nessa situação, defender o Correio estatal e defender o governo, sendo que eles estão sofrendo as consequências desse governo duramente e pessoalmente. E Paulo, sim, concordo que tem que privatizar. Aliás, privatizar tudo, tinha que privatizar tudo. O governo tem que ser dono de nada, o governo ele não sabe administrar nada, ele tem que fiscalizar e ponto, né? Eu não sou anarcocapitalista, eu sou minarquista, isso significa que eu acho que tem sim haver um Estado, mas um Estado pequeno, limitado e fiscalizado pela gente também. Então, nós que somos liberais, a gente já fala há muito tempo sobre a importância de se reduzir o Estado. E reduzir o Estado, ele não é só por causa das intervenções exageradas que o governo faz, mas porque, além disso, você dá margem cada vez mais e mais para dar problemas, para ter corrupção, para ter desvio, para ter apadrinhamentos, para ter um monte de outras coisas que, enfim, pode ter... Gente, deu aqui dizendo que tá interrompido, vocês estão assistindo normal? Então, bom, beleza, voltou aqui, eu acho. Tá toda hora dando que tá interrompendo, espero que não esteja interrompendo. Enfim, e onde eu tava? Bom, essa questão do Estado menor. Então, assim, a corrupção, se você fala assim, engraçado, né? Peraí, deixa eu só ver uma coisa. Um segundo. Voltou a imagem, gente? Tá normal? Tava travando aqui, não sei porquê. Bom, parece que tá normal agora. Bom, então falando sobre essa questão de Estado menor e etc., o que acontece? A gente já fala faz muito tempo que é importante a gente ter um Estado menor, que é importante a gente não deixar tanto poder na mão dos políticos. Por que também, além da questão da intervenção? Porque, basicamente, o projeto de poder que a gente viu no Brasil com o PT e etc., você acha que a corrupção que eles fizeram, os desvios milionários, bilionários que eles fizeram, era só para enriquecimento pessoal? Era também, mas não era só para isso. Ninguém precisa desviar bilhões para viver bem, por mais megalomaníacos que eles sejam. Então, a corrupção, ficou muito claro isso nos últimos tempos, ela é para financiar um projeto de poder. Você pode ver aí pela prisão do João Santana, que era o marqueteiro do PT. Então, você pode ver que tudo isso tem um objetivo por trás. E qual que é o objetivo? Manutenção do poder. E esse João Santana, ele também foi responsável pela campanha de vários e vários outros populistas de esquerda na América Latina. Inclusive, quando ele foi preso, ele estava voltando da República Dominicana. Então, assim, o que acontece com isso? E por que a minha preocupação das pessoas entenderem que a crise ela não é gerada pela corrupção, mas a corrupção é uma consequência disso, dessa crise e de tudo mais, né? Na verdade, a corrupção é um instrumento para que isso aconteça. Não dá pra gente ignorar que esses desvios é para manter esse projeto de poder no país. E como é que eles fazem para manter o projeto de poder e convencer as pessoas? Sendo populistas. Então tem uma diferença muito grande de ser populista e popular, também tem gente que confunde isso bastante. E a questão do populismo é que ele vai fazer algumas políticas públicas, algumas coisas que fazem muito pouca diferença de verdade na vida das pessoas, mantendo as pessoas na pobreza. A Glória Álvares fala muito bem sobre isso em alguns vídeos bem interessantes dela. Então, para eles é sempre necessário manter as pessoas na pobreza, mesmo que com uma certa ideia de aumento de riqueza, que aconteceu no governo Lula por conta de crédito, principalmente, mas não por conta de aumento de produtividade e outras coisas.
Então, tudo isso é importante da gente entender como que a gente chegou até aqui. A gente ficou quase 14 anos com o PT, né? Nos 2 primeiros mandatos do Lula, o primeiro mandato principalmente, houve um crescimento grande da economia que não foi por causa do Lula, foi apesar do Lula. Então ele tinha uma casa arrumada, ele tinha a economia estabilizada e ele surfou muito bem a onda das commodities com o aumento expressivo do crescimento da China. A China crescendo muito e importando muita coisa, e a gente nunca se preparou para não vender só commodities, né? Tanto que a gente é tão medíocre hoje em dia que a gente só tem a balança comercial positiva, mesmo com o dólar nas alturas, porque a gente não importa muita coisa. Porque de exportação, embora a gente faça bastante exportação, o valor das commodities, o preço das commodities reduziu tanto, mas tanto, que se a gente não tivesse deixado de importar tanta coisa do exterior, a gente ainda teria uma balança comercial perto de zero ou negativa. Então, para vocês verem o quão medíocre nós somos em termos de política comercial externa. Então, assim, essa confusão que eu vi algumas pessoas fazendo, ela é bem séria, porque as pessoas estão culpando a corrupção somente pelo que está acontecendo com o Brasil, mas esquecem da parte econômica e inclusive da parte cultural, que é bastante importante também, porque você pode ver que a esquerda está absolutamente toda aparelhada em todos os níveis, principalmente na educação, e isso é um problema muito sério, porque pra gente resolver a economia, basta ter uma equipe com vontade de fazer e gente passando medidas no Congresso que a gente consegue recuperar. Agora, e a cultura? Como é que a gente recupera a mentalidade das pessoas? Essa é uma coisa que muitos liberais ignoram e que alguns conservadores falam, por isso que eu falo com essas briguinhas de liberal, conservador, um versus o outro, não leva a lugar nenhum, porque a gente precisa aprender um com o outro sobre as nossas preocupações. E uma delas é justamente essa questão da mentalidade. Uma vez eu fui em Miami, eu tava num Lyft, que é um daqueles... concorrente do Uber, né? E eu conversei com um motorista, e um motorista cubano. Ele morava há anos e anos na Espanha, e ele estava em Miami porque a Espanha estava em crise, e ele resolveu ser motorista lá durante algum tempo. E aí ele falou pra mim, olha, o pior que eu tenho hoje, que eu posso te falar de experiência em Cuba, é que simplesmente a mentalidade das pessoas está corrompida. Elas não querem mais saber de trabalhar. Para elas, se tiver praia, se tiver charuto, se tiver calor, tá tudo bem. Inclusive tem um amigo meu polonês que fala que é muito fácil ser comunista no Brasil porque é quente, né? Vai lá na Sibéria e faz um lugar lá só pra vocês, no frio, que daí você vai ser comunista raiz, vamos ver se você aguenta, né? Inclusive sem comida, tendo que produzir tudo sozinho, vamos ver se a pessoa consegue. Então, assim, a mentalidade das pessoas é um negócio complicado de você mudar. Demora gerações e gerações e gerações, né? Então, essa questão de da onde a gente surgiu, da onde veio essa crise toda, ela começa muito antes das cagadas na economia e muito antes da gente falar de corrupção. Como, de novo, vou falar outra vez, a corrupção, ela é um instrumento necessário para a manutenção desse plano de poder. E o populismo, que é um instrumento também para você se manter no poder, ele também é muito perigoso, porque você deixa as pessoas extremamente acomodadas, você aparelha todas as instituições, você coloca militantes em todos os canais, em todos os lugares, inclusive em empresas. Vocês podem ver até pela questão do que aconteceu ontem, do que eu descobri lá, o menino que é diretor de criação da agência, que fez a propaganda contra o Dória, lá da Amazon, puta propaganda mal feita e sem graça. E aí você vai ver, o cara é justamente um militante, né? Ele não tem nenhum profissionalismo de separar as coisas. Bom, justamente essa questão que me preocupa, das pessoas não entenderem o quão pernicioso é flertar com socialismo. Porque tem gente que acha que o Brasil, ele não tá nem perto disso, mas ele tava muito, principalmente com Dilma e etc. Você vai falar, não, mas a gente exporta, a gente não tem os nossos meios de produção todos estatais, etc. Tá, mas a gente não tá falando daquele socialismo puro e simples da União Soviética, que inclusive todo mundo continua falando que foi deturpada e que nunca funcionou. A gente tá falando de um socialismo moderno que usa o corporativismo, que é essa coisa de beneficiar os amigos, de dar crédito através do BNDES, de gastar demais o dinheiro e não saber de onde, porque acha que o dinheiro cai do céu e etc. Então, assim, gente, a gente tem que entender muito bem
da onde que essas coisas surgiram e por que a gente nunca mais pode deixar isso acontecer. Se a gente quiser realmente um país sério, um país com menos regulação, mais livre para empreender, que as pessoas tenham uma cabeça diferente, né? Porque não adianta só arrumar a economia se as pessoas não têm uma cabeça de empreender. Uma das coisas que eu acho mais diferentes daqui, uma diferença muito grande entre nós e os Estados Unidos, por exemplo, é que mesmo os Estados Unidos, mesmo com esquerda, eles têm uma cabeça diferente da nossa em relação a empreender, por exemplo. Né? Lá desde criança você aprende a investir, a pôr seu dinheiro em ação, a fazer uma barraquinha de limonada para ganhar um trocado, a cortar a grama do vizinho para ganhar alguma coisa. Lá não é nada fácil. E a gente não tem essa mentalidade aqui. Como é que a gente muda isso? Demoram anos, anos e anos. E se a gente começar hoje, demora 20 ou 30 anos, que seria uma geração, né? Bom, tem um pessoal aqui reclamando, não sei porque que vocês estão vendo, então, vocês não tem nada melhor pra fazer, não? Eu vou pra academia daqui a pouco, vocês vão fazer o quê? Vão transar, gente, que vocês precisam disso, é melhor do que ficar me assistindo e reclamando. Enfim, eu acho que essa preocupação que eu tenho em relação à confusão que as pessoas fazem em relação ao que aconteceu no Brasil, toda essa questão de corrupção, a provável volta de socialismo, etc., ela é muito importante pra gente não deixar voltar isso nunca, pra gente saber onde atacar, que políticos estão usando esse tipo de estratégia e a gente tem que atacar eles, tem que mostrá-los, tem que expô-los, né? Então, assim, é um negócio bastante difícil e às vezes bastante complexo que as pessoas não conseguem entender. A gente estava num poço realmente sem fundo, né? Num buraco sem fundo. A gente estava numa caminhada que ainda a gente... Assim, o estrago foi tão grande que mesmo fazendo reformas a gente ainda vai ter problemas para conseguir se recuperar. A gente tem uma dívida enorme deixada aí pela dona Dilma, e aí o pessoal fica falando que não tem que ter controle de gastos, por exemplo, como se dinheiro caísse do céu. Então essa mentalidade das pessoas que dinheiro cai do céu, que empreendedor é ruim, tudo isso faz parte desse plano de poder, tudo isso faz parte dessa questão de você implantar, digamos assim, um socialismo moderno no país, em que você deixa a maioria das pessoas na pobreza, mantém essas pessoas na pobreza, né? Todo mundo, inclusive, você diminui a desigualdade sim, mas você deixa todo mundo na merda, e você mantém alguns caciques ali ganhando grana. Você pode ver que isso acontece em todos os lugares que tentaram fazer coisas parecidas. E inclusive hoje na Venezuela, vocês viram, o Maduro resolveu fechar o parlamento e hoje ele é oficialmente um ditador. Onde que tá a Luciana Genro nessas horas, que ficava falando que tinha que apoiar o Maduro, o Levante Popular da Juventude apoiando o Maduro, e tem gente lá passando fome. Gente, tudo bem que o Brasil tem uma estrutura diferente da Venezuela, mas vocês acham que o que ia acontecer? E quem apoiava o Maduro? O Lula. Então, a gente tem que usar esses exemplos para mostrar para as pessoas, principalmente os mais jovens, que isso não dá certo em lugar nenhum do mundo. E que a gente precisa parar de ter essa cabeça pequena, de ficar falando mal do empresário, de ficar falando mal de quem tem o heroísmo de conseguir empreender no Brasil, que eu inclusive falando com um cliente hoje, como as pessoas que empreendem são heróis, porque o Estado ele não facilita em nada, as coisas para vocês, para nós. Então, assim, gente, essa preocupação que eu tinha era por isso que eu resolvi fazer esse live inicialmente, e para falar sobre a economia como ela está hoje e qual é a minha perspectiva. Vocês viram alguns números recentes. Esses números eles são muito melhores do que estavam no passado, tanto que tem muito petista aí, senador petista, deputado petista falando o que mudou com a Dilma, o que melhorou, e muitas coisas melhoraram. Apesar de a gente ter muito o que fazer ainda, e apesar do Temer não ter feito metade do que eu gostaria que ele tivesse feito, metade, nem um terço, mas a gente melhorou. Então a gente começou a gerar emprego pela primeira vez depois de 2 anos, a nossa inflação diminuiu bastante, muito embora essa inflação também seja um resultado de recessão.
A nossa taxa de juros começou a cair finalmente, o que dá um pouco mais de fôlego para que os empreendedores, os empresários possam investir, porque, obviamente, se você tem uma taxa de juros muito alta, você não consegue empreender, ou você não tem a vontade de empreender, porque é mais fácil você aplicar o dinheiro e tudo bem. E a gente teve alguns sinais de que a crise está passando. Mas essa crise, o que aconteceu no passado, foi extremamente grave. Muito grave. E a gente tem um endividamento aí muito grande para corrigir. Para vocês terem ideia, mesmo com a aprovação da PEC do teto de gastos, o nosso endividamento, dívida bruta em relação ao PIB, ele vai subir pelo menos até 90% do PIB até 2021, 2022 ou 2023. Então a gente ainda vai ter uma subida grande aí do endividamento e a gente só volta aos mesmos níveis de 2014 em 2026. Ou seja, a gente tem aí 10 anos praticamente para corrigir isso. Oi, Ricardo Rangel, prazer ver você por aqui, obrigada pelo prestígio. Então, assim, a gente tem uma trajetória da economia muito difícil de corrigir. E as pessoas estão se recusando, além de tudo, a debater e a encarar o problema de frente. O grande problema do brasileiro é ficar colocando as coisas embaixo do tapete, achando que o problema vai sumir. Não vai sumir, não. Gente, não vai sumir. E as pessoas que muita gente fica chamando de coxinha, de fascista e etc., que são pessoas que têm dinheiro, que guardaram dinheiro, que têm possibilidade de tirar uma cidadania e ir embora e etc., essas pessoas, elas podem sofrer um pouco, mas elas não vão sofrer muito. Quem vai sofrer? As pessoas que vão ficar aqui no Brasil, as pessoas que dependem de emprego no Brasil, que dependem de empresários investindo no Brasil. Wagner, não me candidataria, tô fora da política. Eu prefiro contribuir com informação, mas não vou ser nunca da política mesmo. Tô totalmente fora. Mas enfim, continuando o raciocínio. Então, assim, a gente tem um problema muito sério para resolver e a gente tem esse governo que veio, esse governo transitório. O objetivo dele, inclusive, era justamente fazer essas coisas todas, era justamente fazer algumas reformas que são impopulares, porque boa parte da população é histérica e não consegue entender a necessidade de determinadas coisas, achando que é um complô, né, para acabar com os direitos, com os benefícios das pessoas. Inclusive, muita gente falava que ia acabar o Bolsa Família tá aí, né? Continua sendo pago, inclusive aumentaram o valor e tudo certo. Então, o grande problema que a gente tem, além do endividamento, etc., é uma coisa chamada Previdência, que eu já fiz um live falando e explicando a reforma, que ela é necessária, que é necessário incluir todo mundo, que não dá para excluir, que nem o Temer tá querendo fazer, não é uma coisa legal. E eu só consigo defender alguma coisa que não seja tão paliativo, tem que ser alguma coisa de verdade, que realmente faça alguma diferença. A gente precisa de reforma trabalhista, vocês devem ter visto aí, eu fiz um vídeo sobre terceirização, foi muito legal, já quase 400 mil views. Eu recebi muitas críticas, mas assim, eu aprendi também a selecionar quais críticas eu devo levar em consideração. Conversei com muitos advogados trabalhistas, tem pessoas que falam, mas você não é advogado, o que você está falando? Gente, antes de eu falar alguma coisa, eu vou e pesquiso bastante, justamente porque eu não quero ficar falando besteira. E muitos dos advogados trabalhistas que defendem esse tipo de coisa, que defendem a CLT, que defendem com unhas e dentes a nossa legislação trabalhista, que é retrógrada e só existe desses modos no Brasil, são pessoas que estão olhando somente para o próprio umbigo. E tem gente que me acusa disso, falando, nossa, você tá falando, você tá só olhando pra você porque você é empresária. Gente, eu não emprego ninguém, inclusive quando eu preciso empregar alguém, sabe de onde eu contrato? De Londres, da Índia, porque é muito mais fácil contratar, é mais barato mesmo pagando em dólar, não tem encheção de saco, sabe, eu não tenho gente falando um monte de coisa. E o meu objetivo de vida, inclusive, é em alguns anos mudar e sair daqui. Então pra mim não vai mudar nada se o negócio estourar, entendeu? Então assim, o que eu tô fazendo aqui, e de graça, diga-se de passagem, é porque eu quero, eu tenho a esperança que um dia talvez o nosso Brasil possa ser um pouco melhor. Porque é aqui que eu nasci, aqui que eu cresci, aqui que tá a minha família, tá? Mas assim, não dá pra gente ficar colocando as coisas embaixo do tapete, achando que os problemas vão sumir, que o dinheiro vai cair do céu, que tudo vai acontecer e vai resolver e tudo bem. Então, essa questão da reforma trabalhista, ela também é muito importante. Eu queria muito que esse governo, que é transitório, ele aprovasse essas reformas
e flexibilizasse mais a legislação trabalhista. Uma outra coisa que é muito importante é a reforma tributária. Muita gente falando assim, mas tinha que começar, em vez da terceirização, uma reforma tributária, uma reforma trabalhista, uma reforma administrativa. Gente, infelizmente, não dá pra gente jogar uma bomba e começar do zero. Né? Tem que começar de algum lugar, a gente tem que ter propostas, a gente tem que fazer coisas que sejam passáveis no Congresso. Tem um monte de coisas aí envolvidas com a política que infelizmente a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Eu sou a primeira pessoa a defender uma reforma trabalhista. Hoje a gente tributa muito o consumo, a gente não tributa corretamente a renda. Da forma como está hoje a tabela de imposto de renda já está um assalto, porque todo ano você acaba tendo sucessivas elevações sem perceber, e outras coisas, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente tem que fazer, mas um pequeno passo aqui, um pequeno passo lá, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. A reforma trabalhista, ela é muito importante para a gente começar a ter um pouquinho mais de esperança de ter geração de emprego. E a geração de emprego, ela depende de um empresário confortável, de um empresário que tenha conforto de investir o dinheiro dele, porque todo mundo acha que é fácil ir lá e investir o dinheiro e colocar tudo a perder, né? Eventualmente você pode perder o dinheiro, você tem o risco, né? Então todo mundo fica com aquela história de, mas o empresário é ruim. Tem muito empresário filho da puta, gente. Tô bem ácida nas palavras hoje, né? Eu espero que vocês não liguem, mas eu sou assim, eu falo isso mesmo. Tem muito empresário ruim, lógico que tem. E inclusive a livre concorrência ajuda a extirpar essas pessoas, mas também tem muito funcionário ruim. Quantas pessoas vocês conhecem que começaram a trabalhar e não gostaram do emprego ou alguma coisa do tipo e começaram a fazer corpo mole, começou a faltar para justamente ser demitido e ter o FGTS, a multa, etc. Várias pessoas fazem isso, várias pessoas são maus funcionários. Então, gente, tem coisa ruim de todos os lados. Não é porque tem empresário ruim e que tem funcionário ruim que a gente tem que manter tudo sempre igual, sempre com essa inflexibilidade. Vocês entendem? Então, a gente precisa dessas reformas muito urgentemente. E por que eu não estou tão otimista quanto alguns outros economistas? Porque a gente tem muito problema para acontecer. A gente tem muito para arrumar, muito problema, né? O estrago foi realmente muito grande. Se vocês não entenderem isso, né, a gente não tem como evoluir jamais. Essa questão do endividamento, como eu falei, todos os problemas que nós tivemos ao longo do tempo, perda de investment grade e várias outras coisas. Então, para consertar isso demora tempo. A gente o governo estava prevendo, alguns economistas prevendo que o Brasil ia crescer 1% esse ano. Eu já tinha falado e continuo falando que eu acho que vai crescer 0 esse ano. O governo, inclusive, já refez, né, a meta deles desse ano para crescer 0,5%, eu acho que vai ser 0. Eles já estão falando de aumento de impostos aí, porque descobriram um rombo de não sei o que não sei onde. Então, assim, eu sou terminantemente contra aumento de impostos, porque a gente já vive numa sociedade esgotada de pagamento de imposto. Quem conhece um pouco do conceito de curva de Laffer sabe que não adianta continuar subindo demais os impostos, porque tem uma hora que não dá mais, né? Uma hora você começa a reduzir a arrecadação. Quem não conhece esse conceito, dá uma olhadinha no Google, que é bem interessante, mostra o gráfico direitinho, etc. E assim, essa questão das reformas que a gente precisa fazer, infelizmente a gente, como eu sempre falo, a gente está com uma sociedade histérica que não consegue debater, não consegue discutir nada. Tem pessoal aí me perguntando do Dória e etc. Eu acho que ele é o único nome que eu conseguiria me votar realmente confortável hoje em dia, muito embora ele ainda tenha muito pouco tempo de prefeitura, né, de experiência política de fato, mas perto do que a gente viu até hoje, realmente ele está surpreendendo bastante e assim, muita gente fala, ele é do PSDB, então ele é socialista fabiano. Eu discordo. Eu acho que justamente as pessoas que estão dentro do PSDB, FHC, o próprio Alberto Goldman, que é vice-presidente do PSDB, falou mal dele, então é um bom sinal de que ele não agrada dentro lá da cúpula grande do Dória. E mesmo ele sendo um social-democrata, que pode ser que ele seja, pode ser que não, eu acho que ele fala muito isso para tentar se encaixar nessa narrativa. Gente, que opção a gente tem forte para enfrentar a esquerda em 2018? Me falem.
Pode falar assim, eu não sou fã do Bolsonaro, votaria no Bolsonaro só em último caso, só nele contra uma esquerda, e aí se sobrasse ele, porque eu acho que ele peca em diversos aspectos, principalmente econômicos, e também algumas atitudes que ele tem. E eu acho que o único nome forte, de verdade, que agrada pessoas que o Bolsonaro, por exemplo, não agrada, é Dória. Né? Então a gente tem que ter um pouco de maturidade pra não sair se matando, que é isso também, né? Fica se matando o pessoal que gosta do Dória, o pessoal que gosta do Bolsonaro. Gente, isso não leva nada a lugar nenhum. Ninguém a lugar nenhum. Entendeu? Então vamos se escutar, vamos entender como é que funciona, vamos ter um pouquinho de maturidade política pra entender que as coisas não acontecem de forma perfeita, né? As pessoas falando, por exemplo, pra mim da questão da reforma trabalhista, da reforma previdência, mas tem que tirar isso primeiro, mas tem que fazer isso primeiro. Gente, se ficarem esperando acontecer tudo perfeito, não vai acontecer nada. A gente vai continuar na mesma porcaria. Vai acontecer exatamente nada. A gente não vai mudar nada. Então vamos crescer um pouquinho e entender um pouco como é que funciona, como que a gente pode mudar, como que a gente pode ajudar. Né? A questão do Dória, principalmente, eu acho bem interessante, porque ele cresceu muito, né, em 3 meses só, quase, de governo. Saiu, acho que de 100 mil, 180 mil seguidores para 2,5 milhões, muito rápido. Tem gente conhecendo ele no Brasil inteiro, e ele tá fazendo isso muito bem, porque ele faz marketing através de redes sociais, que por acaso é de graça. Né? Ele faz isso muito bem. O que muita gente fala, ele é marqueteiro, etc., mas acho que ele tá entregando o que ele promete, isso é muito importante. Não importa que ele faz marketing, se ele faz marketing, mas ele entrega, tudo bem. Mas enfim, esse não era um live pra falar sobre isso, né? O que eu queria falar, e que eu já me estendi até bastante, é justamente das pessoas conseguirem entender por que a gente chegou na lama que a gente chegou, né? Corrupção, a gente tem um congresso corrupto, a gente tem políticos corruptos de todos os tipos, a gente tem partidos que estão corrompidos, mas tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um motivo. Inclusive, tem aquele negócio de presidencialismo de coalizão, isso existe porque o cara, ele entra na presidência, ele não consegue governar sozinho, ele não tem grandes autonomias. Então, ele vai ter que negociar para conseguir aprovar determinadas coisas. Isso é muito ruim, porque sempre acaba aparecendo essas falcatruas, e nepotismo, e desvio de dinheiro, e um cargo comissionado aqui, e um cargo indicado ali, e uma estatal aqui não sei o que, e desvio de dinheiro na Petrobras, e não sei o que dos Correios aplicando dinheiro do fundo de pensão deles, né, em empresas que estão envolvidas na Lava Jato. E tem gente, inclusive economistas, falando que a Lava Jato causou desemprego. Porra, gente, pelo amor de Deus, né? Ou seja, tudo bem, deixa o pessoal continuar roubando, deixa o pessoal continuar desviando dinheiro, porque, não, vai ter um problema com o setor aí com o setor brasileiro. Gente, enquanto tiver corrupção, nada vai pra frente. Vocês podem ver o que aconteceu com a Petrobras, gente. Como que eles conseguiram fazer uma empresa como a Petrobras dar tanto prejuízo? Por quê? Não só eles desviavam dinheiro, como eles usavam a Petrobras como instrumento de política monetária. Uma vez que eles mantinham o preço do combustível inalterado, mesmo subindo o preço do petróleo, para não aumentar a inflação. Ou seja, sabe, não tem esse negócio de ficar falando, a Lava Jato gera desemprego. Pelo amor de Deus, se mata. Quem fala isso se mata, que é melhor. Sabe, é umas coisas que juro, dá desânimo, dá desgosto. Então, de novo, o objetivo dessa live, ela foi para falar um pouco sobre essa questão da gente entender os motivos pelos quais a gente chegou nessa crise, né? Que é uma crise predominantemente econômica, mas ela tem muito voltado sobre essa questão do plano de poder. A corrupção foi um instrumento para isso. A gente não tem que falar só sobre economia, a gente tem que falar sobre cultura, sim. A gente tem que falar sobre o aparelhamento da esquerda na educação, sim. Basta ver que, parece que a esquerda gosta de coisas feias, né? É pichação, é pelo debaixo do braço, é uns negócios que você fala, gente, parece que a esquerda, e até o Olavo de Carvalho falava isso, né? Embora agora o Olavo tá falando umas coisas aí meio positivas pro Ciro Gomes, pelo amor de Deus, gente. Às vezes as pessoas falam umas coisas que eu falo, não acredito que a pessoa tá falando isso. Mas enfim, o Olavo, às vezes ele fala algumas coisas que fazem sentido também. E ele falou sobre essa questão de que a esquerda gosta de coisas feias e tal. Vamos ver aqui alguns comentários. Já falei demais.
Tem que acabar com o Ciro Gomes, com certeza. Gente, eu recebi uma enxurrada de críticas dos eleitores do Ciro Gomes e vou te falar, eles são quase, talvez piores do que os eleitores do Lula. Vocês acreditam? Inacreditável, mas assim, um negócio tão... um negócio assim, que parece uma manada de zumbis, sabe? Que não adianta argumento, como diz um seguidor querido meu, Marcelo, é imunidade cognitiva, não adianta argumento nenhum, né? Que essas pessoas não se convencem. E você fala o cara que o cara é coronel, eles ficam putos e falam que isso é preconceito contra nordestino, sabe? Começa a inventar uns negócios nada a ver. Ah, mas ele é formado em Harvard, você é o quê? Puta, formado em Harvard fala um monte de abobrinha, fala um monte de bosta. Então, gente, tomem cuidado com esse negócio do Ciro Gomes, que isso é sério, viu? Muita gente não tá levando ele a sério. E tem muita gente que eu fiquei impressionada, chocada, assim, de gente que vota nele cegamente. Valdemiro, o Olavo falou algumas coisas falando que o Ciro era a melhor opção do que o Dória, que às vezes ele se deixa levar por outras ideias, mas que ele é um cara bom, umas coisas assim, né? Coisas que não tem o menor cabimento, no meu entendimento. Vocês têm alguma pergunta, gente? Eu vou encerrar o live logo logo. Inclusive, eu tô competindo agora com a live do Dória, né? Vocês devem estar querendo ir lá ver o Dória. Obrigada, Rogério. Obrigada. Vocês viram que até nas lives o povo vem me encher o saco, gente? Eu não mereço isso, pelo amor de Deus. O pessoal fala assim, como que você aguenta academia? Santa academia, porque eu vou lá, treino, fico pensando nesse povo, vou lá, dou uns socos no saco de boxe, melhora. Ah, inclusive essa questão do Ciro Gomes ter falado que receberia o Moro a bala, ele falou na bala, mas seria a bala, né? Muita gente falou assim, você está falando de um vídeo descontextualizado, mas eu vi o vídeo inteiro. E o vídeo inteiro, ele fala que ele receberia o Moro a bala se ele não tivesse cometido crime nenhum. E as pessoas estão falando que isso é justificativa para ele ter falado o que ele falou. Gente, ameaçar um juiz federal é crime, é apologia. Entendeu? E nada acontece nesse país. Como levar a sério um país desse? Mesmo que ele tenha falado, se eu não tivesse cometido crime, quem decide se ele cometeu o crime ou não é quem investiga, que é a Polícia Federal. E aí vai pro juiz pra ele julgar, entender e eventualmente expedir um mandado de prisão preventiva. Então assim, eu acho que eu não cometi crime, mas então vou receber a bala. Pelo amor de Deus, né, gente? O pessoal fazendo malabarismo pra defender o que não tem defesa, o que é indefensável, né? Um negócio que é crime, inclusive, falar esse tipo de coisa, e nada acontece. E o pessoal falando que eu tô falando de um vídeo descontextualizado. Inacreditável. Eu perdi aqui o nome da pessoa que perguntou sobre terceirização. Deixa eu ver aqui, acho que já foi. Que não sabe aonde que aumentou o emprego, que você não procurou e tal. Na verdade, não existe nenhum país que diferencia atividade fim de atividade meio, né? Então, só daí você já vê que a gente tava atrasado. Tô tomando água, Marcelo. Tomando água, que o copo é bonitinho, né? Podia ser um whisky, né? Mas durante a semana eu sou xiita na dieta. Minha história, Davidson, é engraçado, assim, vou resumir assim. Meu pai quebrou em 98 e a gente nunca foi rico, mas tinha uma vida confortável. E aí eu percebi que eu tinha que trabalhar, porque senão eu não ia ter dinheiro pra fazer nada. Então, com 15 anos eu comecei a trabalhar fazendo bicos, com 16 anos eu já tinha carteira de trabalho.
trabalhava inclusive terceirizada para uma agência que contratava recepcionistas, que ficava distribuindo panfleto, gente que falasse, eu sempre falei inglês, né, então pintava muito trabalho para recepcionista bilíngue. Com 16 anos eles pagavam uma merreca, mas pra mim era uma puta grana na época. E aí eu entrei na faculdade com 17 anos e pouco e comecei a trabalhar já logo no segundo semestre no Citibank, que foi meu primeiro emprego, inclusive onde eu também era terceirizada. Eu não era funcionária do Citibank, eu era funcionária de um outro lugar depois que eu fui efetivada para o Citi. Trabalhei mais de 10 anos em bancos e corretoras e faz 3 anos eu tenho uma consultoria própria de investimentos. E, enfim, trabalho mais ou menos 10 horas por dia. Inclusive, meus clientes falam comigo de domingo, de sábado e etc. E eu sempre gostei de escrever, sempre já dei aula para certificação. E aí foi assim que acabou rolando de escrever no Facebook. Já escrevia para alguns jornais, algumas coisas desse tipo. E aí foi indo e acabou viralizando um dia um texto meu e fui crescendo. Muito resumidamente é isso. O que manter, o que privatizar, Aguirre, eu acho o seguinte, eu acho que o Estado ele não tem que ser dono de nada. Começa daí. Então, assim, tem que privatizar tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Ah, mas petróleo é um negócio estratégico para o país. Porra, se é estratégico, como que a gente deixou acontecer o que aconteceu com a Petrobras? Me fala, como? Então, assim, é um negócio que não dá pra acreditar que as pessoas ficam, não, o petróleo é nosso, ou não sei o que, os correios, etc. Sendo que o governo não tem capacidade, ele não tem como gerir essas coisas direito, porque ele não é um cara ele não é um gestor que vai fazer tudo, né? Então, assim, você vê, por exemplo, que o Dória tá fazendo em São Paulo, querendo privatizar a administração de alguns lugares. Gente, isso é muito bom, é muito melhor. Inclusive é uma forma de terceirização, vocês concordam? Por que sei lá, eu sempre fui meio contra quem consegue fazer tudo. Inclusive o Eike Batista, na época que ele começou a lançar empresa disso, empresa daquilo, e hotel, e logística, e não sei o quê, muito embora as empresas fossem correlacionadas, é muito difícil você conseguir ser bom em tudo. O Estado ele tem que ser bom no quê? Em administrar o dinheiro das pessoas que pagam impostos e direcionar isso para o básico, que é educação, saúde e transporte e segurança. Só que, inclusive, ele pode fazer isso terceirizando esse serviço, contratando empresas privadas, inclusive. A questão dos vouchers, que o Milton Friedman já falava para a educação, acho que funciona bem. Inclusive, funcionou aqui em São Paulo na questão de saúde, com o que o Dória fez, né, com os exames do SUS. Então, assim, o governo ele tem que fazer o básico e garantir o básico. E ele tem que terceirizar para quem sabe fazer as outras coisas. Eu vou dar até um exemplo interessante. Um dos investimentos que eu distribuo é uma nota estruturada da Inglaterra. E essa nota estruturada ela tem como lastro propriedades na Inglaterra e também o serviço de healthcare. Por quê? Na Inglaterra, por lei, a coroa britânica, o governo britânico, ele tem que pagar para as pessoas que têm debilidades mentais e para quem tem algum tipo de deficiência, também para idosos, tem que pagar um serviço de healthcare e home care. Só que era extremamente caro, custoso, complicado, burocrático e não era bom. O que eles fizeram? Eles contratam empresas que compram a propriedade, constroem e reformam a propriedade e atendem essas pessoas, e é muito mais barato, porque eles fazem isso de uma forma eficiente. E a nota que eu distribuo estruturada, basicamente, ela permite que investidores comprem cotas desse fundo e sustentem, né, e invistam nisso. Eles investem na compra da propriedade, investem no serviço de home care, de healthcare e etc. Então, assim, se você não sabe fazer, ou se é difícil de você fazer, e um outro exemplo que eu te dou é a quantidade de funcionários que tem a Petrobras. São mais ou menos 80 mil e poucos funcionários que a Petrobras tem. Isso é correspondente a 2 vezes mais do que todos os funcionários somados das 2 maiores empresas do ramo no mundo. Então você acha que realmente tem necessidade ou você vai querer uma empresa extremamente inchada que serve de cabide de emprego?
né? Você tem um Estado extremamente inchado, com um monte de funcionário público que não serve pra nada, e tem sim um monte de funcionário público importante. Eu acho que tem, por exemplo, magistratura, polícia e várias outras pessoas que é importante sim de ter o funcionalismo público, mas a gente tem que incentivar as pessoas a ir pro lado de empreender, porque é isso que gera emprego. O funcionalismo público não gera emprego, né? Então, o Estado ele tem esse papel. Vou encerrar logo a live, gente. Eu espero que, enfim, hoje foram assuntos, né, bem diversos, mas eu tava com vontade de fazer isso porque eu acho que talvez fique confuso para muitas pessoas essa questão de achar que o nosso problema é só corrupção. Não é só corrupção, a corrupção faz parte, né, do pacote. Socialismo anda lado a lado com a corrupção. Não que pessoas de direita não possam se corromper, né, ou mesmo liberais que se dizem liberais e aí acabam não sendo, mas o socialismo anda lado a lado com a corrupção. É só ver a história vai te contar. Bom, gente, acho que é isso. Já tá diminuindo aqui. Eu já tô conflitando já faz meia hora com a live do Dória. Agora, quem ficou aí, eu agradeço até agora. Eu espero fazer, como eu falei, mais lives. Nem sempre é possível, porque, como eu falei antes, eu trabalho muito. Muito, muito mesmo. E que bom, né? Porque eu prefiro trabalhar muito do que não trabalhar, porque é assim que a gente ganha dinheiro, que a gente evolui, que a gente aprende. O meu trabalho é muito legal, porque eu conheço gente de todos os tipos de gente, todos os tipos de setores. Conheço histórias incríveis de pessoas de superação, sabe? De gente que começou do nada e hoje tem empresas e, sabe, expandindo, muito legal. E também muitas pessoas, através dos vídeos aqui, dos comentários de vocês, isso é bastante importante. Tenho crescido muito, já tô com 82 mil e poucos seguidores hoje. Em um ano foram mais de 60 mil seguidores que eu ganhei, e tem sido um crescimento exponencial, né? E eu agradeço a vocês porque embora eu acho que eu presto um serviço legal de informar e etc, não é todo mundo que quer ouvir. Antigamente todo mundo achava esse tipo de assunto extremamente chato e hoje eu vejo que tem muita gente se importando realmente de entender o que tem por trás. Essa é uma luta minha, mas é uma luta de todo mundo, é uma luta nossa, não é uma luta só dos políticos. Tem gente que acha que só, óbvio, através da política a gente faz muita coisa assim, né? Tem que ser a partir daí, mas a gente precisa fazer isso no nosso dia a dia, em casa, conversando com os filhos, conversando com os pais, conversando com os amigos e trazendo essa mentalidade cada vez mais aflorada para dentro da nossa casa, para dentro do nosso trabalho. Isso que faz que muda a mentalidade de um país, né? Não é só através da política. Então, tudo que a gente pode fazer, cada um do seu jeito, cada um de uma maneira diferente, cada um da forma que pode, a gente consegue fazer alguma coisa legal. Então, de novo, agradeço vocês pela presença aqui e até a próxima. Tchau!